Periodização. Periodização significa a divisão de acontecimentos históricos em grandes épocas, destacando as principais características. A história de Moçambique, no seu primeiro período, É importante entendermos o que significa o termo periodização. Periodização significa a divisão de acontecimentos históricos em grandes épocas, destacando as principais características. A história de Moçambique, no seu primeiro período, designa-se Moçambique e os povos de língua banto. Outras fontes podem até colocar primeiros povos e os banto, mas tudo quer mesmo designar a mesma fase. O segundo período é sobre Moçambique e a penetração mercantil asiática e europeia. É um período que vai dos anos 800 a 1590. Este mesmo período está dividido em duas fases. A primeira é a penetração mercantil asiática, que caracteriza-se pela chegada dos árabes a Moçambique e pela islamização dos povos locais e também pelo surgimento do Estado do Zimbábue. A segunda fase é a fase da penetração mercantil europeia. É uma fase que vai dos anos 800 a 1505. E esta mesma fase está dividida em 4 ciclos. Mas para mais informações é só acompanhar aqui no nosso quadro. O terceiro período na periodização da história de Moçambique designa-se colonialismo, de 1890 a 1962. Este período é dividido em duas fases. Primeira fase de domínio do capital internacional, que é de 1890 a 1930. Na primeira fase do terceiro período, destacaram-se os seguintes acontecimentos: a ocupação efetiva de Moçambique após a Conferência de Berlim, as resistências à ocupação colonial, montagem do aparelho administrativo colonial. A segunda fase do terceiro período está dividida em duas etapas. A primeira etapa vai de 1930 a 1945. Nesta primeira etapa, deu-se a ditadura fascista, introdução da cultura do algodão, controle administrativo das companhias. Temos a segunda etapa da segunda fase do terceiro período, onde parte de 1945 a 1962. Foi nesta fase onde surgiram as primeiras associações e os primeiros movimentos nacionalistas. Falaremos muito mais sobre essas coisas quando for o momento de falarmos deste tipo de conteúdo. Bom, temos também o quarto